Queridos irmãos e amigos, voltamos a apresentar aqui o programa A Trindade. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria e satisfação que temos a sua audiência, você participando conosco deste programa. Nós estamos aqui no estúdio do podcast e queremos também dizer a todos os nossos queridos irmãos, Pastor Leonardo, que nós, num período de 6 a 7 meses, estivemos apresentando e trabalhando esse assunto acerca da Trindade com os irmãos, e por uma orientação do Senhor, esse programa está chegando ao final, Amém. Este é o último episódio de uma série de estudos que nós apresentamos acerca da Trindade, que estarão disponibilizados no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, para que os irmãos, se tiverem alguma dúvida, quiserem rever, e quiserem aprender a palavra de Deus, podem compartilhar também. Amém? Nós estamos aqui mais uma vez com o pastor Leonardo. A paz do Senhor, Glória pastor. A Deus. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor aos irmãos que estão encerrando essa série aqui conosco. Foi muito bom estarmos participando dessas bênçãos que o Senhor nos revelou. E hoje o tema deste último episódio do programa da Trindade é acerca do homem que habita no esconderijo do Altíssimo, no abrigo de Deus. É o Salmo 91, que eu vou ler aqui o primeiro versículo deste Salmo, para nós iniciarmos as nossas considerações iniciais. Diz assim, é um texto muito conhecido, pastor Leonardo? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A gente estava conversando agora em off, antes de iniciar esse episódio, que era comum, quando eu era criança, eu via isso nas casas dos meus parentes, na minha infância. Chegava na casa de alguém, eu via a Bíblia aberta no Salmo 91. É um costume, até de certa forma religioso, uma tradição dos mais antigos que faziam isso. Há pessoas que pensam que só de estar com a Bíblia aberta ali no Salmo 91, acham que vai ter alguma segurança. E há pessoas que até decoram, que repetem, recitam o Salmo 91, conhecem, conseguem decorar de tal forma que conseguem falar, todos os versículos. Todas as promessas do versículo. Todas as promessas que são muitas. O homem quer promessa. Mas há uma diferença muito grande em recitar um salmo, em conhecer, em memorizar. Há uma diferença abismal entre recitar e viver o salmo e praticar a palavra de Deus. E o nosso objetivo, se fosse possível, mas não é possível a gente ficar aqui falando de versículo por versículo, não é possível, são muitas as promessas aqui, mas nós vamos focar na ação da Trindade, aquilo que diz respeito à ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse único versículo que nós lemos, nós já poderíamos falar dos três aqui, porque o nome de Deus, do Deus Pai, aparece aqui 2 vezes. Ele é chamado de Altíssimo e de Onipotente. Altíssimo, porque não há Deus acima do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O mundo, as nações, as religiões podem ter outros deuses, mas não há Deus que se compare ao Senhor nosso Deus. Aquele que habita na eternidade, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é soberano sobre toda a terra. Ele é o Deus Altíssimo. E ele é chamado também de Onipotente, aqui nesse primeiro versículo do Salmo 91, que significa o Deus Todo-Poderoso, como ele era conhecido por muitos patriarcas, principalmente no período dos patriarcas.
É aquele termo muito conhecido hoje em dia, né? É o Deus El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, que tem esse atributo de ter todo o poder nas suas mãos, de fazer até mesmo as coisas impossíveis acontecerem na nossa vida. E como é bom nós conhecermos Deus dessa maneira, não é, pastor Leonardo? Como o Deus Altíssimo, mas também como o Deus Onipotente. Glória a Deus. Então, você conhecer o Deus Onipotente como um abrigo é um mistério. Que Deus Onipotente, como é que ele vai ser um abrigo? Então, quando começa o salmo, que é um salmo só de promessa, é um salmo de glória, que o anjo do Senhor vai estar contigo. Muitos vão cair, a palavra fala, a palavra é clara, mas quem está no abrigo? Então, se existe um esconderijo, irmãos, olha bem, se existe um esconderijo, por que o Deus Onipotente faria um esconderijo? Porque ele fez um homem frágil. Deus é onipotente, mas o homem precisa do Senhor. O homem tem um abrigo, tem um esconderijo. Neste lugar, quando você alcança o esconderijo, ninguém te acha mais. Ninguém tem acesso a você. Agora imagina um esconderijo onipotente, que você sente segurança, prazer, todo o poder. Essa é a bênção do Senhor que o Senhor está falando no Salmo 91, e por isso tem um monte de gente que abre e coloca lá, aqui está o poder de Deus, vou colocar aqui no poder de Deus. E não é isso. Ele está chamando você para habitar, que no hebraico é tabernacular com Ele. E a palavra tabernacular, ela é muito profunda, porque o Verbo se fez carne e tabernaculou conosco. Então, o Verbo é a vida da frase. É a vida na oração que faz você ter vida. E nada, quando você está tabernaculando, quando você habita nesse mistério, não é um livro aberto, irmãos. É um mistério na sua vida. Você está habitando. Então, o Senhor, quando revela o tabernáculo no deserto, pastor Luciano, né, gosta muito de falar do tabernáculo, quando ele faz essa operação, é para o homem habitar com ele. Ele ensinou todos os detalhes, falando para Moisés, faça como você viu. Não existe alteração. Por quê? Porque Deus queria fazer de Israel um habitante de um esconderijo e eles estavam no deserto. Como que uma nação de mais de 3 milhões de pessoas ia sobreviver no deserto? Que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra, tinha uma sombra, irmãos, gloriosa no tabernáculo. O sol não maltratava eles. Os inimigos caíam a todos os lados e eles no deserto, vivos, tabernaculando com Deus, a sombra do Onipotente. Isso é um mistério que estava com Israel, hoje se chama Igreja de Deus, que a palavra chama de Igreja de Deus, chama de santos, porque tem o Espírito Santo, que aqui nos fala que é esse descanso. Minha presença irá contigo para te fazer descansar. A sombra do Onipotente é um descanso que o Senhor sabe que nós precisamos de descanso. Você sabe que você precisa de descanso, mas o Onipotente sabe muito mais. Por isso ele fez um esconderijo. Por isso existe. Para que existiria um esconderijo? Você precisa de um esconderijo. O Senhor acompanha a sua necessidade. Esse ano, ele foi um esconderijo para nós. Nós estamos encerrando o ano e ele foi um esconderijo para nós. E ele é onipotente, vai continuar sendo. Até Israel chegar, eles tinham um tabernáculo com o Senhor. Eles tinham um esconderijo. Amém. E aí a pergunta que a gente pode fazer para os nossos ouvintes, aqueles irmãos que nos assistem, quem é o abrigo que Deus preparou para o homem? Glória a Deus. Jesus,
né? Esse abrigo seguro ficava no lugar alto, seguro contra as intempéries, contra a chuva, contra a neve, contra o calor intenso, até mesmo contra os inimigos que ameaçavam, né? Aqueles que fugiam iam para onde? Para as alturas, nas cavernas das rochas, né? E Jesus é esse abrigo que o Pai preparou para o homem nele abrigar, nele se esconder. Porque nós estamos escondidos em Jesus, debaixo do poder do sangue de Jesus, e mal algum virá sobre nós. São muitas as promessas que estão aqui, né? De livramentos, de proteção, de ter a presença dos anjos ministrando em nosso favor, não é? A palavra aqui fala de muitas promessas. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, ao verso 4, debaixo das suas asas estarás seguro. O Senhor Jesus até fez uso deste salmo, quando ele se dirige para Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis vos abrigar debaixo das minhas asas, assim como a galinha que abriga os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Né? Então, Jesus fez uso desse salmo aqui, mostrando que ele tinha essa proteção para dar ao homem. E aqui a palavra: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Tem um texto que diz assim: nem mortandade que assole ao meio-dia. No deserto, a gente já estudou este assunto aqui, da coluna de nuvem, que proporcionava sombra. É a hora que eles mais precisavam da sombra. Exatamente, para que o povo não parasse. E a sombra era um alívio, era um refrigério mesmo. Porque imagina caminhar, né, noite e dia no sol, durante o dia, debaixo daquele sol causticante, vinha o cansaço, mas a sombra tinha um objetivo de trazer descanso mesmo, de trazer um renovo, um refrigério para aqueles que caminhavam longas caminhadas. Hoje nós podemos dizer também que temos no Espírito Santo essa sombra que traz refrigério para a nossa alma, né? Tem até um texto que diz, que está aquele texto quando o anjo Gabriel vai anunciar o nascimento do Senhor Jesus para Maria, e ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? Foi essa mensagem que ele levou. Então, a sombra que fala dessa operação gloriosa do Espírito Santo para consolar, para renovar as nossas vidas, não é? Nós precisamos, e a nossa caminhada é dinâmica, nós não podemos parar, nós precisamos nos abrigar debaixo dessa sombra todos os dias. O salmista, no Salmo 57, verso 1, ele diz isso também: à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de calamidades, de muitas crises que assolam as famílias, muitas investidas, oposições que se levantam contra os servos de Deus, tempos trabalhosos, tempos de calamidade. E enquanto esses tempos perdurarem, nós precisamos nos refugiar à sombra das asas do Senhor, porque só nessa condição teremos o auxílio do Senhor, o sustento para essa caminhada, não é? Estamos chegando ao final de mais um ano, né? Nesse período final aqui, esse último programa que nós já anunciamos no início, e o que nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória né? a Deus. Ele nos sustentou porque nós fizemos essa escolha de morar, de habitar. Né? Habitar significa morar, fazer residência mesmo. Não é uma vez ou outra a gente, hoje eu estou cansado, hoje eu vou na igreja. Às vezes depois de um ano, depois de 6 meses, né? Uma vez por mês, não. Habitar é morar, é estar todos os dias. E a gente lembra, pastor Leonardo, um salmo que eu gosto muito, que Davi diz assim no Salmo 27: uma coisa pediu o Senhor,
Ele não pediu mais que uma coisa. Não, tem uma coisa. Só uma coisa que ele pediu ao Senhor e que nós também devemos pedir. O que ele pediu ao Senhor foi que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque esse abrigo seguro, nós falamos que é Jesus. Mas é a casa de Deus, é o lugar que Deus preparou também para servir de abrigo para o necessitado, para aqueles que estão fugindo das lutas, das dificuldades, aqueles que estão desanimados, cansados. É nesse abrigo, debaixo da sombra do Onipotente, que nós vamos ter toda a proteção, toda a segurança que nós precisamos para criar a nossa família, os nossos filhos, para termos paz. Nós precisamos desse abrigo todos os dias da nossa vida. Né? Glória a Deus. Nosso chamado é para andar, é para caminhar. E o Senhor, que criou todas as coisas, Ele sabe que nós precisamos de um abrigo, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está falando de quem? Do nosso abrigo. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe que você vai chegar a um ponto que você vai precisar descansar. Então, no abrigo, a palavra chama de esconderijo, você vai estar escondido. Então, não vai ter nada que te alcance, porque a palavra fala que Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Para quem? Para quem habita. É para quem leu, ouviu e guardou. Então essa operação da Trindade na nossa vida é para que nós estejamos no lugar certo. Eles estavam andando no deserto, como você comparou, quando Israel teve esse abrigo com eles. Foram vitoriosos, venceram o deserto, venceram a morte, venceram os inimigos, em uma condição impossível. Mas eles tinham um esconderijo. Então, nós precisamos, o Senhor cria todas as condições para nós estarmos no lugar onde Ele também, como Criador, tem condição de dar ordem para o anjo, fala, salva ele, dá descanso para ele. Quando o profeta estava cansado, Elias, o anjo acorda ele e dá aquilo que ele precisava, de alimento. Mas ele queria parar, não, come, você já descansou. O abrigo chegou, o alimento chegou, ele caminhou 40 dias, 40 noites com aquele alimento. Então, o abrigo andava com Israel. Nosso descanso, a palavra fala, não é aqui, mas nosso esconderijo é. Então, Ele vai estar conosco todos os dias. Ele vai ser o nosso abrigo. Então, o Espírito Santo é o nosso abrigo, é o nosso esconderijo. Quando você está no Espírito Santo, você está escondido. E Ele dará a ordem. Os seus anjos vão te livrar. Amém, glória a Deus. E aí nós lembramos daquele trecho da Bíblia, lá no deserto, quando Moisés estava cansado já, né? Sobrecarregado, se sentindo sobrecarregado. E ele disse para Deus assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir dessa terra, porque para aturar, né? A paciência dele já estava se esgotando. Por isso que a palavra fala que ele foi o homem mais manso, porque o Senhor fez isso, tratou com ele, né? Isso. Tratou a personalidade dele, obedeceu. Mudou a vida dele. Mas não era fácil, não. E ele chegou a ponto de dizer isso, Senhor, para subir com esse povo aí, um povo difícil, murmurador, um povo de dura serviço, ingrato. Aí o Senhor falou, sim, contigo irá a minha presença para te fazer descansar. E uma coisa que nós, meus amados, jamais podemos abrir mão, né, pastor Leonardo, é da presença do Senhor. O bem mais precioso que nós temos. Por isso que Davi disse que eu possa morar. Uma coisa só que a gente precisa morar na casa do Senhor é ter a presença de Deus conosco. Não um dia do ano, ou um dia no mês, uma vez na semana. Não, todos os dias, habitando conosco. E nós precisamos disso, porque só a presença do Senhor vai nos fazer descansar. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus aqui no Salmo 91, no verso 14, que diz assim, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro
porque conheceu o meu nome. Como é importante conhecer o nome do Senhor. Quem é Jesus para nós? Quem é o nosso Deus? Quem é o Espírito Santo? O objetivo deste programa da Trindade, nós falamos lá desde o primeiro episódio, era conhecer a Trindade. Conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, como eles agem, como é a ação deles na nossa vida, no processo de salvação, né? Na salvação como um todo. E isso é maravilhoso, né? Porque cada programa, cada episódio, nós falamos um pouquinho, né, pastor Leonardo? O esconderijo precisa de ser revelado, senão ele não é esconderijo. Que esconderijo é esse que todo mundo sabe? Não. O esconderijo tem que ser revelado. E ele revela a cada um. Não foram vocês que me escolheram. Isso é o esconderijo falando. Não foram vocês que me escolheram. Eu que te escolhi. Eu que te revelei um esconderijo. Você vai estar escondido. Por quê? Eu só revelei para você. Esse é o nosso abrigo. Essa é a nossa condição. Quando Deus revela ao homem, Ele revelou para você. Não é para você. Você não vai levar as pessoas para o esconderijo. Você vai falar que existe um esconderijo. Amém. Mas tem que aceitar Jesus. Aceita Jesus. Esse ano ele foi um esconderijo para nós. Mas o ano que vem vai ser a glória dele na nossa vida também. Amém. Então, como o pastor Leonardo disse, não é? Nós só conhecemos o Senhor porque Ele quis se revelar a nós. Não é pelo nosso esforço, pelo nosso intelecto, pela sabedoria humana, mas é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que é o revelador dos mistérios, né? Então nós estamos chegando... Profundo e escondido. Exatamente. Estamos chegando ao final deste programa e queremos agradecer a sua companhia, a sua audiência, a sua participação, principalmente no YouTube, nos comentários, não é? Foram de grande importância para nós, para o aperfeiçoamento deste programa. E como falamos no início, até pedi para o pastor Leonardo também falar alguma coisa acerca daqueles que desejarem, né, consultar, verificar, até compartilhar, né, esses episódios. São 29 episódios que foram gravados ao longo desses últimos 6 meses, estarão disponibilizados no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Sendo assim, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos. A paz do Senhor, pastor Leonardo. Paz do Senhor, pastor Luciano. Um feliz ano novo para todos os irmãos e que os irmãos possam usar todo esse material que o Senhor nos deu como bênção do Senhor na sua vida e daqueles que você ama. Amém? A paz do Senhor Jesus.